Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso. Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós consagramos esse mês de fevereiro ao Senhor. Nós declaramos que é um mês de avanço, um mês de crescimento, um mês da abundância do Senhor. Um mês onde o Senhor traz uma revelação poderosa da pessoa de Jesus sobre as nossas vidas. Eu declaro que você vai romper, você vai prosperar, você vai viver a revelação pura, genuína da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você já está com o seu cafezinho aí? Ou você não toma um cafezinho cedo? Que delícia, cafezinho do meu varão valoroso. Aleluia. Já abre comigo em Amós, capítulo de número 6. Aleluia. Amós, capítulo de número 6. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos. Ontem eu trouxe para vocês no devocional uma breve introdução sobre a pessoa de Jesus. E eu vou dizer para você, muitas pessoas usam o nome de Jesus, mas não sabem nada sobre Jesus, não tem essa revelação, não tem esse conhecimento. E isso, queridos, é fundamental. Como que você quer exercer a autoridade no nome de Jesus sem você ter revelação do nome? E a revelação do nome vem pelo conhecimento. Como que faz para mim ter revelação do nome da pessoa de Cristo? Conhecimento. Então eu preciso entender quem é Jesus antes da criação, durante a criação, após a redenção. Preciso saber o que Jesus conquistou. Preciso entender do que Jesus se despojou. Jesus se despojou de sua glória. Amém? Então, muitas vezes as pessoas não têm autoridade no nome de Jesus porque não tem revelação da pessoa de Jesus. Então, eu estou trazendo para vocês a revelação do nome, a revelação das obras, a revelação da pessoa de Cristo. Aleluia! Isso vai te dar mais autoridade espiritual no nome de Jesus, certo? Porque aí quando você usar o nome de Jesus, você vai falar, uau, Jesus não é um plano B, Jesus é Deus, ele sempre esteve com Deus, amém? Jesus é o verbo, Jesus, tudo foi criado por ele e através dele, aleluia, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Gente, a partir de hoje eu acredito que a contagem para nossa conferência é menos de 5 meses, uau, menos de 5 meses para nós vivermos a conferência Global Fire Expansion. E vai ser algo estrondoso, vai ser algo assim sobrenatural, vai ser algo assim profético e avassalador, em nome de Jesus. Glória a Deus, você crê? Você crê nisso? Bendito é o nome do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. Gente, a nossa conferência vai ser um estrondo, amém? Gente, fiquem calmos sobre a escola de profeta. Esse mês de janeiro eu dei 2 treinamentos para o meu pessoal, certo? Dei um treinamento de líderes de 3 dias intensivo. Então o que eu estou fazendo? Os treinamentos que eu ia ter que dar 1 mês inteiro, 3 meses inteiro, eu estou dando tudo em janeiro. Então eu dei um treinamento de liderança, eu dei um treinamento de Fire Hub. Então esse mês de janeiro eu fiquei super sobrecarregada. Mas eu quis fazer os intensivãos, as coisas, né, ministeriais primeiro, para mim depois não ficar aí 3 meses, Fire Hub dando 1 mês, 1 vez por semana. Então, eu já quis quitar tudo isso daí, fazer o que eu tinha que fazer. Falei, eu vou fazer já no mês de janeiro, porque aí na escola de profeta eu posso dar mais tempo. Então, vocês fiquem calmos, amém? Na oração da madrugada eu fui curada. Aleluia, Josinéia, conta pra gente do que você foi curada. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amém? Conta pra gente, Josinéia, do que você foi curada.
Vocês são bênção, gente. Amém? Gente, o que é de testemunho, né? Da oração da madrugada que a gente tem recebido, o pessoal tem enviado pra gente, é sobrenatural. Amém? A gente tem muito testemunho de cura, de libertação. É algo assim sobrenatural. Abra comigo em Amós, capítulo de número 6. Aleluia. Amós, capítulo de número 6. Bendito é o nome do Senhor. Fevereiro é um mês abençoado. Amém? Ontem nós estávamos aqui, a gente está com visita em casa, e nós estávamos falando do poder da palavra. Gente, o poder das nossas afirmações. Nunca fale, isso não vai dar certo para mim. Gente, a gente tem o poder da palavra. Olha, eu quero te falar uma coisa para você. Você tem o poder da palavra, servindo Jesus ou não. Agora, você carregando o poder de Deus, tá? Você tem mais poder ainda nas suas palavras. Por quê? Quando você conhece Jesus, está aliançado com Ele, essa palavra cria, essa palavra faz, essa palavra carrega o verbo fazer, o verbo criar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que Jesus, Ele é o verbo. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar esse mês de fevereiro. Eu quero declarar, Pai, um mês poderoso de expansão, um mês de rendição, um mês onde o Senhor revela para nós um lugar de intimidade na presença do Senhor Jesus. Pai, nos mergulha em águas profundas, Pai, na revelação de quem é o Cordeiro. Senhor Deus, eu quero declarar, Pai, que o mês de fevereiro é o mês do favor do Senhor, é o mês da abundância do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Senhor, obrigada por essa oração da madrugada, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós e por nós. Pai, eu me rendo a Ti, Senhor Deus, mais uma madrugada para declarar, Senhor Deus, que eu estou debaixo do total governo do Espírito Santo. Abra os céus de revelação nessa manhã e fala conosco, Pai, de forma poderosa através da Sua palavra e da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Abre comigo em Amós, capítulo de número 6. Vamos estar lendo. Aleluia. Nossa, quase caiu o celular agora. Glória a Jesus. Então, Amós, capítulo de número 6. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Caune e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam a cidade da Filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo carne de cordeiros do rebanho, dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções e som de harpa, e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importa com a ruína da nação, por isso serão os primeiros levados para o exílio. Deus está falando dos líderes que só se importam com o luxo, que não se importam com as pessoas, que não se importam com o povo. As festas dos que viviam sossegados cessaram. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome. E é isso que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel, odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável,
E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará: o que restou? Há mais alguém como você? E quando um sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo o parente, o interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformaram a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistaram Canaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor dos Exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo Amate ao norte, até o vale de Araba ao sul. Olha que forte isso aqui. Então, o que Deus está trazendo aqui em Amós, capítulo de número 6, tá? Então, Deus libera ali, né, uma sentença sobre o quê? Sobre os líderes. São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês. Então, Deus está falando o quê? Que esses líderes aqui, queridos, só se importavam com suas casas, com o luxo, com a bebida, com a comida, certo? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você que foi levantado para anunciar as boas novas do Evangelho, eu quero que você entenda que há uma responsabilidade muito grande que Deus colocou nas suas mãos. E se você andar de forma negligente, com essa autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, se você andar em negligência, se você fazer isso aí de qualquer jeito, eu quero dizer para você que você vai ser cobrado por isso, certo? Então, quando Deus nos coloca para influenciar pessoas, quando Deus nos dá conhecimento para nós usarmos isso, para expandir o reino, muito cuidado em usar isso para enganar pessoas, para extorquir pessoas, para trazer manipulação sobre as pessoas. Então, eu creio que Deus está levantando nessa geração um remanescente que realmente ama as almas, que realmente se importa, né, com o próximo, com a vida espiritual do próximo. Então a gente vê aqui em Amós que a exortação é sobre esses líderes que negligenciavam aquilo que era para eles fazerem. E eles estavam o quê? O coração deles estava anestesiado por causa da prosperidade. Então o profeta descreve líderes vivendo no extremo conforto, camas luxuosas, festas, músicos em excessos. Enquanto isso o povo estava sofrendo. Eles não se importavam, o coração estava anestesiado por causa da prosperidade. E eu quero dizer para você que prosperidade não é pecado, tá? Mas prosperar sem maturidade espiritual, prosperar colocando, né, o dinheiro em primeiro lugar, você está adorando a uma entidade chamada Mamon. Então eu quero que você entenda que não é errado você prosperar. Errado é você deixar que a prosperidade manipule e governe o seu coração. Isso é errado, certo? Então, quando uma pessoa, né, tem aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro, dê poder a ela. Por quê? Porque a essência, o caráter dessa pessoa vai exacerbar. Então, se essa pessoa é generosa, ela fica mais generosa. Se essa pessoa é humilde, ela fica mais humilde, certo? Mas se essa pessoa é gananciosa, ela fica mais gananciosa. Então, quando uma pessoa não é tratada pelo Senhor, a tendência é que a prosperidade, ao invés financeira, tá, gente? Material, ao invés de levar ela a um caminho de bênção, se ela não é tratada pelo Senhor, a prosperidade pode levar ela o quê? À ruína, certo? Então eu quero que você entenda, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar, talvez, vai te posicionar num lugar de influência. E o que você vai fazer com isso? Você vai jejuar, você vai orar e você vai falar: Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia. Senhor, me ensina a fazer o que o Senhor quer, a sua vontade, tá? Porque, queridos, quanto mais poder o Senhor te der, quanto mais influência, qual for a sua posição, quanto maior for a sua posição, mais o Senhor vai cobrar de você. Então nós precisamos pedir para o Senhor, falar: Senhor, me dê um coração reto, me dê um coração, Pai, submisso, me dê um coração obediente, me dê um coração, Pai, que entende a sua voz e obedece radicalmente, obedece depressa. Amém?
E aí Deus, ele tá falando aqui que vai fazer distinção, certo? Então eu quero que você entenda. Se Deus hoje está te chamando, se há um chamado no seu coração para liderar pessoas, para influenciar pessoas, né? Eu quero ensinar para você o caminho das pedras. O jejum é o caminho para você não desviar o seu coração. Porque o jejum, ele mata a sua carne. O jejum, ele vai fazer você ter o pé no chão, tá? O problema de muitos líderes dessa geração são líderes que às vezes começam muito bem com jejum, com oração. E aí eles começam a crescer muito. E aí eles abandonam o lugar da consagração. Eles abandonam o lugar de se consagrar, de se santificar. E aí começa a entrar o ego, a soberba, a autossuficiência, o achismo de que são eles. E eu vou falar uma coisa pra você. Se você jejuar e orar e não sair desse lugar, o Senhor, ele passa você sempre numa prensa. E você não vai entrar nesse lugar, porque o jejum, ele mortifica a sua carne, tá? O Senhor, ele modifica a sua carne, a sua estrutura, os seus desejos, as suas vontades. Amém? Quantos de vocês que começaram a jejuar e o Senhor vem te tratando, o Senhor vai tirando coisas de você, o Senhor vem te moldando, o Senhor vem te ensinando. E aí cada dia que passa você vê que não é na sua força, você é só um instrumento e que é Deus operando através de você em todo o tempo. Então eu creio de todo o meu coração que nós precisamos permanecer nesse lugar de oração para termos intimidade e jejum para termos o quê? A edificação da nossa carne, edificação do nosso espírito e mortificação da nossa carne e da nossa alma. Amém? Então, você que jejua, não pare de jejuar. Se você tem crescido no Senhor, você arde no seu coração, tem um chamado, você se vê influenciando mulheres, ou talvez influenciando pela internet, talvez você começou a buscar Deus e Deus tem falado com você, olha, eu vou te usar nisso, eu vou te usar naquilo. Como que Deus fala que vai te usar? Como que Deus fala que vai fazer? Como que Deus fala? Amém? Então eu quero que você entenda, não saia do jejum, não saia da oração. E é isso. E você vai sempre estar em retidão. Você vai sempre estar sendo alinhado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amanhã nós vamos ler Amós, capítulo de número 7, tá? Eu quero continuar hoje essa série com você falando sobre Jesus. Ontem eu falei para vocês quem é Jesus antes da criação, quem é Jesus em todo o tempo, né? Então você viu que Jesus não é uma obra do acaso. Jesus não veio porque o Adão pecou e aí Deus teve que fazer alguma coisa. Não, eu quero que você entenda que tudo foi criado através de Jesus e para Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero começar esse devocional de hoje trazendo para vocês, tá? Os atributos que Jesus tem, né? Os nomes que Jesus carrega. Então, se você abrir em João, capítulo de número 1, certo? Jesus é chamado de quê? Jesus é chamado de Verbo, certo? Então, abre lá em João, capítulo de número 1. Então, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, de Verbo. João, capítulo de número 1. No princípio, aquele que é a palavra, em outras versões está escrito Verbo, já existia. A palavra estava com Deus, ou seja, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, eu quero trazer com vocês hoje os atributos, tá? Os nomes que Jesus recebeu. Os nomes que Jesus recebeu, né? Há promessas no livro de Isaías que aquele que vai chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Então, vamos lá. Eu vou falar a passagem onde está essa referência do nome, tá? Então, Jesus, ele é chamado em João, abra aí, João, capítulo 1, verso de número 29, certo? João, capítulo 1, verso de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, eu quero que você entenda que a gente vê no Antigo Testamento
as pessoas levando um cordeiro para a remissão dos seus pecados. E Deus enviou o seu próprio cordeiro. Deus enviou qual cordeiro? O seu filho amado, tá? Deus enviou o seu filho amado. Então a gente vê, ó, Jesus, ele é mencionado como Cordeiro de Deus, porque ele se entregou voluntariamente como sacrifício. Ele assumiu o meu lugar e o seu como pecador. E ele derramou o seu sangue pela nossa redenção. Amém? Glória a Jesus. Ele é o Cordeiro que se deixou imolar na cruz do Calvário. Em João 4,42, tá? Só anota, depois você busca. Em João 4,42 vai dizer que ele é o Salvador do mundo. Porque ele veio buscar e salvar quem estava perdido, certo? Ele é o Salvador do mundo e ele restaurou o acesso do homem a Deus, porque isso foi quebrado no jardim. Isso foi quebrado pelo pecado. Então, Jesus restaurou o acesso do homem para com Deus. Então, quando nós nascemos de novo no Espírito, o nosso acesso para com Deus, ele acontece novamente. Isso só se deu quando Jesus se entregou no madeiro. Então, Jesus é o Salvador do mundo. Ele resgatou toda a humanidade do domínio do pecado. Porque antes o pecado tinha domínio sobre o homem, mas através de Cristo Jesus, o pecado ele perde o domínio sobre nós. Em Mateus capítulo 20, verso 28, anota aí, em Mateus capítulo 20, verso 28, fala que, abre aí, vamos abrir Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus, o primeiro, Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus capítulo 20, glória a Jesus. Mateus capítulo de número 20, verso de número 28. Acharam? Diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem, outro atributo, Filho do Homem, veio para ser servido. Olha, Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Olha que sobrenatural isso aqui. Olha que coisa sobrenatural isso aqui. Então, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que é o Filho do Homem? Porque ele se esvaziou da sua glória. Lembra que Jesus estava do lado de Deus, ele compartilhava da glória de Deus, ele estava no trono do Pai. E aí, por que ele é filho do homem? Porque ele despoja da sua glória, ele se esvazia da sua glória, e aí ele vem na terra viver como homem. E aqui ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu rejeição, ele sentiu cansaço. Jesus sentiu as mesmas coisas que eu e você. Ele precisava ser um filho de Deus? De jeito nenhum, tá? Então, ele é o Filho de Deus que se tornou filho do homem para entrar na minha condição e na sua condição, para ter o domínio sobre a morte. Amém? Aí, lá em Mateus 16 vai falar que ele é o Filho de Deus. Então vamos lá, a gente falou aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Filho do homem, Jesus é o Filho de Deus. Por que ele é o Filho de Deus? Porque ele revelou o Pai perfeitamente, tá? Ele falou assim, quem vê a mim vê o Pai. Ele andou em total obediência e submissão a Deus aqui na terra, certo? E ele manifestou o caráter de Deus na terra. Ele manifestou o caráter de Deus na terra. Por isso que ele falou, quem vê a mim vê o Pai, certo? Porque ele viveu debaixo de submissão, ele viveu debaixo de rendição. Outro atributo dado a Jesus, eu amo esse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, está em Apocalipse 19:16. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Por que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu a morte e ele ressuscitou em glória. Por isso que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu a morte e ele ressuscitou em glória. Por isso que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Ele reina porque ele triunfou sobre tudo. Ele reina porque ele venceu o pecado. Ele não teve pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não pecou. Jesus foi um homem santo sobre a terra.
Amém? Em João 10, 11, João capítulo 10, verso 11, vai dizer que ele é um bom pastor, certo? Por que Jesus é um bom pastor? Porque ele deu a sua vida em prol das ovelhas perdidas. Porque ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você, amém? Porque ele nos protegeu, ele nos resgatou, ele nos cuidou. Ele não abandonou o rebanho, mas ele se entregou por esse rebanho, amém? Ele podia ter fugido no dia mau, ele podia ter falado, queridos, imagina Jesus ali, ele estava ali, né? Fala, Senhor, se possível, afasta esse cálice de mim. Ele estava sentindo muita dor, né? Ele estava suando sangue, mas ele não abandonou. Agora, Jesus, eu amo esse atributo. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Lembra que eu falei para vocês ontem que a gente lê um trecho que fala que Jesus possui a vida e ele é a vida? Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém? Em João 14, 6 vai dizer isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Por quê? Por que Jesus é o caminho? Porque ele reabriu o acesso ao Pai. Antes nós tínhamos acesso direto a Deus através de Eva e Adão, mas Eva pecou. Então esse acesso direto foi quebrado no início da criação do homem. Mas Jesus reabriu o acesso ao Pai. Então antes precisava de animais, sacrifícios, tinha que ter um sumo sacerdote representando, tinha que ter um derramamento de sangue. E isso que esse sacerdote, ele tinha o acesso, ele era o intermediador entre o povo e Deus, certo? E o animal morto cobria o pecado, tá? Então, olha só, Jesus é o caminho porque ele faz o quê? Ele reabre o acesso ao Pai. Ele revela a verdade eterna. Por que ele é a verdade? Porque ele revela a verdade eterna. Ele revela a verdade da salvação, tá? E ele é a vida porque ele liberou vida em abundância uma vez que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Nós passamos a ter vida de verdade. Nós passamos a viver com a paz que excede todo o entendimento. Então ele é a vida porque não tem outro jeito de chegar ao Pai. Não tem outro jeito de acessar o Pai, a não ser em Cristo Jesus. Amém? Em João capítulo 8, verso 2 vai dizer que ele é a luz do mundo. Em João capítulo 8, verso 12 vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Por quê? Porque ele enfrentou as trevas, porque ele expôs o pecado, tá? E ele trouxe consciência para nossa mente, para o nosso coração, sobre a necessidade da salvação, certo? Então Jesus é o quê? A luz do mundo. Tá lá em João 8, capítulo 12. Amém? Eu amo esse atributo também de Jesus. Em João 6,35 diz que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida, porque Jesus, ele alimenta as multidões. Jesus supre o vazio da nossa alma. Quando nós estamos em Cristo, há uma paz, há uma llenura, há um enchimento, né? Llenura, a palavra espanhol, há um preenchimento, há um preenchimento dentro de nós. Então Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele veio para alimentar o vazio que a gente tinha. Sabe aquele abismo de alma que a gente tinha? Então Jesus veio para alimentar todo o vazio de alma. Jesus saciou, amém? Jesus, ele sacia a fome da nossa alma, a nossa fome espiritual. Jesus sacia a nossa fome espiritual, por isso que ele é o pão da vida, amém? Eu amo esse atributo também. Mateus 9:12 diz que Jesus é o médico dos médicos. Por que você precisa saber os atributos de Jesus? Quando você estiver guerreando, você vai falar assim, Satanás, é melhor você sair porque eu oro no nome de Jesus, aquele que é o médico dos médicos. Então você tem que bater em retirada da vida dessa pessoa. E eu quero declarar que toda enfermidade tem que sair porque é no nome do médico dos médicos, que é Jesus Cristo o Nazareno. É no nome daquele que é o pão da vida, a luz do mundo, é o caminho, a verdade e a vida, é o bom pastor. Eu falo no nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nome de Jesus Cristo. Então quando você traz dentro de uma batalha espiritual os atributos de quem Jesus é, isso eleva o seu nível de fé. Isso eleva o seu nível de fé e você consegue operar com mais fé. Amém? Então Jesus, ele é o médico dos médicos. Agora em Mateus, por que ele é o médico dos médicos? Porque ele curou os enfermos, porque ele restaurou os corpos.
sarou as almas feridas, ressuscitou Lázaro. Gente, Jesus fez tantas curas, tantos milagres, tantos prodígios. Ele é o médico porque, presta atenção, ele é o médico dos médicos, tá? Porque ele consegue tocar onde ninguém consegue. Ele consegue ressuscitar aonde o médico aqui da terra não consegue. Amém? Em Mateus 9, verso de número 15, vai dizer que ele é um noivo. Por que Jesus ele é atribuído como noivo? Porque nós, a igreja, somos a noiva. Lembra que Jesus é a cabeça da igreja. Então, Jesus está no comando da igreja, certo? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ter esse entendimento, amém? Por que Jesus, ele é um noivo? É certo um homem aqui falar que Jesus é o noivo? Sim, porque tanto homem, tanto mulher, nós estamos no lugar de noiva, de igreja. Então Jesus é o nosso noivo, amém? Porque ele estabeleceu uma aliança com o povo de Deus. Ele pagou o dote com seu próprio sangue, amém? Ele preparou um povo para si. Então Jesus, ele é o noivo, certo? E ele vem buscar a igreja, certo? Vamos lá. Pega aqui a visão comigo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então pode colocar. Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele que iniciou a obra da redenção. Isso foi um projeto do Pai, do Yahvé. Mas quem iniciou a obra da redenção foi Cristo. Quando? Quando ele veio. O Verbo se fez carne. A vida, a criação se fez carne. Para iniciar a obra da redenção. O que é a obra da redenção? É o plano de salvação. Então Deus, antes de criar qualquer coisa, ele tinha um plano de salvação. E esse plano ele começa a ser executado quando o anjo vem a Maria e fala que ela está grávida do Espírito Santo. Aleluia, amém? Então, por que ele é o autor e consumador da nossa fé? Porque ele conclui na cruz. Ele inicia a obra da redenção, ele conclui na cruz e ele garantiu o cumprimento da promessa. Ele garantiu o cumprimento da promessa. Então, a gente vai ver no Antigo Testamento Deus falando, eu vou vir suprir meu povo, eu vou enviar um líder, né? Eu vou enviar um representante, eu vou enviar um cordeiro perfeito. E isso acontece quando o Verbo se faz, né? O Verbo se fez carne no ventre de Maria, né? Jesus vem sobre a terra como homem, ele se esvaziou da sua glória, né? Viveu aqui na terra. E ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia? Então, se você for ver, né? Então, ele é chamado do Verbo que se fez carne, tá? Ele é chamado de Messias, ele é chamado, né, em Israel, ele é chamado de Messias, certo? Ele é chamado em Filipenses 2:6, o nome que está acima de todo nome, certo? Ele é chamado de Yeshua HaMashiach. Em Colossenses 1:15, ele é chamado da supremacia de Cristo. Ele é chamado também, queridos, de sumo sacerdote. Em Hebreus 1, ele é chamado a excelência do Filho. Em Apocalipse 5, ele é chamado o Cordeiro digno. Amém? Ele é chamado também de Emanuel, Deus conosco. Por que eu estou trazendo os atributos de Jesus? Para que você entenda quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, por que eu estou dando para você os nomes, os atributos, a essência? Lembra que eu ensinei vocês? Gente, quando vocês forem orar, comecem a chamar o Pai. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth. Amém? Adonai, El Shaddai. A cada nome atribuído a Deus, quando você começa a chamar, começa a manifestar a glória. Então, quando você estiver orando e começar a clamar pela presença de Jesus, você pode falar, Senhor, eu glorifico aquele que é o Verbo e se fez carne. Eu chamo aqui a presença do sumo sacerdote, que é o Cristo.
Eu chamo aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E esse é o meu Salvador. Amém? Água viva, exatamente. Vai lembrando aí, gente, os atributos. Eu não coloquei todos aqui. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, ele é o príncipe da paz. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e um fim. Ele é Deus. Amém? Então, certo. Quando você começa a falar os atributos de Jesus, os nomes de Jesus, você começa a manifestar essas dimensões da glória de Cristo. Amém? Então é muito importante nós entendermos como Jesus é mencionado. Ele é Emanuel, ele é a porta. Queridos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, como você pode usar esses atributos? Eu chamo a presença agora daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu chamo a presença agora daquele que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu chamo a presença agora do meu Rabi, o meu mestre, aquele que veio, aquele que encarnou na terra, sendo o verbo vivo de Deus e morreu por mim na cruz do madeiro. Então, quando você começa a ter essas verdades, o seu nível de autoridade espiritual aumenta, em nome de Jesus. Porque agora você começa a entender as atribuições de Cristo, amém? Glória a Jesus. E eu quero que você entenda aqui. Agora eu vou entrar em outro tópico com você. Jesus, ele não recebeu um nome acima de todo nome porque ele é o Filho de Deus. Não. Porque Jesus, ele não recebeu um nome acima de todo nome porque ele estava sentado à destra de Deus antes da criação. Não. Jesus recebeu um nome acima de todo nome porque ele veio na terra, tá? Ele sendo o verbo, ele sendo a palavra de Deus, ele sendo a vida, ele encarnou na terra, ele veio em carne na terra, ele esvaziou da sua glória e ele esteve debaixo da mesma condição que eu e você, de dor, de rejeição, de cansaço, e ele obedeceu a Deus durante toda a sua trajetória na terra, e ele venceu todos os obstáculos, todas as afrontas de Satanás, e ele obedeceu, né? Ele teve uma obediência radical, amém? Então, Jesus tem um nome acima de todo nome, não porque ele era o Filho de Deus e ele estava dessa, não, mas porque ele venceu aqui na terra. Ele andou aqui na terra debaixo de submissão, tá bom? Então, tá? Então, vem aqui comigo agora, para você entender. Glória a Jesus. Eu vou falar um pouco, isso aqui é fundamental. Eu estava vendo, né, na conferência, eu preguei sobre pessoas que querem ter autoridade em nome de Jesus, mas não querem. Gente, é que para você ter autoridade no nome de Jesus, você pode jejuar, orar, e você vai ter de fato autoridade em nome de Jesus, certo? Mas existe uma outra face para ter autoridade de Jesus que ninguém fala, que é conhecer a pessoa de Jesus, conhecer as obras de Jesus, conhecer quem é ele antes da criação, conhecer quem é ele durante a criação, conhecer a sua trajetória aqui, quando ele encarna na terra, certo? Então Jesus estava lá nos céus, à destra de Deus, e ele se fez carne, certo? Então, tem gente que só jejua, só ora, e de fato tem uma certa autoridade no seu nome. Só que para você viver debaixo da total autoridade do nome de Jesus, você precisa construir um relacionamento com a pessoa de Jesus. E tem gente que ora, jejua, mas não tem intimidade com a pessoa. E nós também precisamos ter revelação do nome. Porque tem gente que usa o nome de Jesus e de fato opera em um nível de autoridade, mas não conhece a obra da redenção, não conhece o que Jesus fez, não conhece todo o enredo. E o fato de você conhecer quem é Jesus antes, o que aconteceu, quais foram as obras, isso te dá mais autoridade e te leva para um relacionamento mais profundo. Então quando você conhece toda a trajetória de Cristo, a qual a Bíblia revela, o que acontece com você? O que acontece no seu coração? O que acontece no seu interior? Isso gera mais intimidade dentro de você, amém?
Então vem aqui comigo para você entender. Presta aqui muita atenção. As obras de Jesus, vamos lá. As obras, vamos falar das obras redentoras de Jesus. Ele veio à Terra em forma humana, tá? Então Jesus é Deus. Então antes dele vir para a Terra, ele não tinha um corpo humano. Ele era espírito, porque a Bíblia diz assim: importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, eu quero que você entenda que antes de Jesus ter um corpo humano, ele era espírito, assim como Deus, certo? Então, Jesus veio à Terra em forma humana, tá? Jesus se esvaziou da sua glória para cumprir a vontade do Pai. Então, Jesus, durante 33 anos, ele se esvaziou da glória, do poder, da majestade, da onisciência, da onipresença, de tudo aquilo que ele carregava. Amém? E amanhã eu vou trazer algo para vocês, mas eu vou deixar para amanhã. Amém? Deixar para amanhã. Vocês vão ficar apaixonados, tá? Jesus viveu em total obediência. Jesus revelou o caráter do Pai. Jesus anunciou o reino de Deus. Isso aqui são as obras redentoras dele, tá? Jesus chamou os pecadores ao arrependimento. Jesus perdoou os pecados. Eu acho linda aquela passagem que os fariseus ficam, né? Mas quem é esse que, né, fala que perdoa pecado? Aí Jesus falou assim: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Aí ele fala: não só te digo que eu vim para perdoar pecado, mas também para curar. Então é poderoso. Ó, Jesus restaurou. Isso aqui para mim é a maior obra que Jesus fez. Ele restaurou o relacionamento do homem com Deus. Queridos, eu quero que você entenda. O povo não suportava ter um encontro com Deus. Moisés, a gente não suporta, fica só você aí, ó. Porque o povo sempre queria ter um intermediário, eles não suportavam o estrondo. Então, quando Jesus vem, ele vem para restaurar o relacionamento do homem com Deus novamente. E é por isso que hoje você tem o Espírito Santo e eu tenho também. Essa obra foi dada por causa de Jesus. Se Jesus não morre na cruz do madeiro, não ressuscita, não desce no coração da terra, não vence a morte, eu e você não teria o direito do Espírito Santo dentro. Amém? Jesus se tornou sacrifício perfeito. Um sacrifício, um cordeiro perfeito. Jesus derramou seu sangue pela redenção da humanidade toda. Jesus morreu na cruz no lugar de todo pecador. Jesus morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, tá? Jesus desceu na região dos mortos e ele foi o primeiro a ressuscitar, né? A Bíblia diz, a gente leu ontem, que Jesus é o primeiro a ressuscitar, certo? Jesus desceu na região dos mortos. Ele venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Não, você não entendeu. Você não venceu o pecado. Eu e você peca todo dia. Mas Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Queridos, eu quero que você imagine, Jesus ele não teve pecado. Amém? Ele andou sobre a terra nas mesmas condições que eu e você. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Só que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita só em espírito. Ele ressuscita em corpo, em alma e espírito. Jesus ele ressuscita completamente ao terceiro dia. Então eu quero que você entenda que Jesus ele não foi em espírito no inferno, guerrear, tomar a chave da morte. Ele foi em corpo, em alma e espírito. Porque ele é Deus. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus subiu aos céus para cumprir a sua missão. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, porque se eu não for, ele não vem. Amém? Jesus assentou-se à direita de Deus. Amém? Debaixo de uma grande honraria. Ele já estava antes, mas quando ele vai, ele não só vai agora sentar à direita de Deus, ele vai receber um nome acima de todo nome. Amém? Jesus se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Porque a gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver Abraão, Moisés, sacerdotes, Samuel, profeta Natan. A gente vai ver vários profetas, vários juízes
que eram pessoas que eram representantes entre Deus e o homem. Porque Deus não falava com todo mundo. Não era todo mundo que tinha Deus, que sentia Deus, que tinha essa sensibilidade. Então havia sempre o que? Um representante, certo? Esses tinham o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que não era para todos, mas para alguns escolhidos. Então essas são as obras redentoras. E você precisa saber as obras redentoras? Sim. Agora vamos para as obras de autoridade e poder que Jesus operou sobre a terra. Jesus expulsou demônios e ele falou que você também pode. Jesus libertou os cativeiros espirituais e ele disse que você também pode fazer isso no nome dele. Mas como que você vai fazer no nome dele se você não conhece as obras que ele fez? Como que você vai fazer no nome dele se você não tem um relacionamento com Jesus? Não tem como você manifestar o alto nível de autoridade. Eu dei até esse exemplo na conferência. Imagine que Jesus é uma espada na tua mão de 3 quilos, pesada. Aí você consegue até levantar a espada, mas você não consegue sustentar a espada, porque a sua musculatura não está acostumada a lidar com o peso da espada. Então você não consegue, a espada não perde o poder, porque a espada não perde o seu corte, a espada não perde a essência que tem. Mas o fato de você não conseguir sustentar a espada por falta de musculatura espiritual, ou seja, o fato de você não conseguir sustentar a espada por falta de autoridade para sustentar a espada e manejar ela, você não consegue exercer a completa autoridade no nome de Jesus. Você pode até levantar a espada e conseguir manejar ela por alguns minutos, mas você, por não ter musculatura, não ter autoridade suficiente, não conhecer perfeitamente o manejo dessa espada, você não consegue ficar 1 hora, você não consegue ficar 2 horas. Então eu quero que você entenda, tem gente que não consegue expulsar certa casta de demônio em nome de Jesus. Alguns, talvez um nível baixo, consegue, porque sustenta a espada, mas por pouco tempo. Mas quando chega numa casta de demônio maior, precisa se sustentar a espada com mais força, com mais autoridade. E aí, por falta da autoridade, que vem por intermédio da fé, do conhecimento, de entender as obras que Jesus fez, não consegue ter essa autoridade. Amém? Conseguiu entender isso? Então, queridos, o problema não é o nome, mas é a pessoa que está usando o nome. Não, você não entendeu. O problema não é o nome, mas é a pessoa que está usando o nome. E é isso que eu quero que você entenda. O problema não é o nome, mas sim a pessoa que está por detrás usando o nome. Então, você vê que os discípulos chegaram frustrados. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Aí Jesus vai falar assim, olha, existe casta, existe nível de demônios que você só tira com jejum e oração. Mas eu quero que você entenda que não é o produto de jejuar e orar, é o produto do que o jejum e a oração traz em você. E tudo é fé no mundo espiritual. Quanto mais você jejua, mais você ora, mais fé você adquire. Mais convicção da pessoa de Jesus você tem. Mais intimidade na pessoa de Cristo você carrega. Então eu quero que você entenda que o jejum e a oração, ela te leva para um nível de entendimento. Gente, fé é igual confiança. Então quanto mais você jejua, mais você ora, mais confiança em Deus você tem. Então, quando você vai para um certo nível de guerra, de batalha espiritual, você não pensa assim, será que ele vai me obedecer? Não, você fala, ele tem que me obedecer, porque eu estou usando o nome acima de todo nome. Então, você tem convicção, você tem certeza que vai dar certo. Você tem certeza, amém? Então, a fé, ela é o combustível, amém? Vou continuar, amanhã eu vou entrar nessa parte com vocês, certo? Então, preste atenção aqui. Jesus libertou os cativos, quebrou as cadeias espirituais, manifestou autoridade sobre os espíritos malignos, ou seja, Jesus manifestou autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos imundos da terra. Jesus ensinou com autoridade, tá? E não com doutrina. Jesus ensinou, eles falavam assim, quem é esse que fala com tanta autoridade? Amém? Ou seja, Jesus ensinou com unção, Jesus tinha autoridade. Certo? E o que é uma pessoa que tem autoridade no mundo espiritual? É alguém que não fala só com palavra, ele fala com manifestação da unção, da presença, do poder.
Jesus calou os demônios. Jesus enfrentou diretamente o inferno. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou. Então essas são as obras de poder e autoridade. Agora, olha só para as obras de cura e restauração. Jesus curou cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos. Jesus curou enfermidades incuráveis. Jesus restaurou corpos enfermos. Jesus curou feridas emocionais. Jesus restaurou parte do corpo de pessoas que estavam, atrofiadas. Jesus curou feridas emocionais. Jesus restaurou a dignidade das pessoas. Jesus tocou em toda ferida de alma. Então Jesus passou e curou. Quem é esse que já assistiu a série do The Chosen? Vamos fazer o seguinte, gente? Vamos fazer um exercício nessa série de Jesus? Vamos assistir a série do The Chosen e vamos pedir para que a gente entre num lugar de intimidade, porque a gente entende, que a Bíblia ela é uma verdade absoluta, mas quando a gente assiste um filme, a gente consegue materializar coisas que a gente lê. Então existe essa série, ela é gratuita, certo? Então quando você assiste a série do The Chosen, mostra ali muito bem, certo? Eu já assisti várias vezes. Então quando você começar a assistir ela novamente, toda vez que chega na hora da Samaritana, na hora da redenção de Pedro, nossa, e agora, a parte de Lázaro, meu Deus, é muito sobrenatural. É muito sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu também estou lendo o Novo Testamento também, no meu devocional. Então vamos lá. Agora vamos para as obras sobrenaturais e os milagres. Jesus transformou água em vinho. Gente, isso aqui é milagre, tá? Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus acalmou as tempestades. Jesus andou sobre as águas. Ontem eu estava lendo a parte que Jesus andou sobre as águas. E eu falei, lógico que ele andou sobre as águas. Ele criou as águas. Ele criou os mares. Ele criou tudo. Lógico que ele pediu para ir pegar o peixe, tinha uma moeda, ele conhece todos os peixes, ele chama todos os peixes. Lembra da passagem que ele pede, acho que foi para Pedro, não foi, amor? Pegar um peixe, que aí o peixe veio com uma moeda na boca para pagar o imposto dele e de Pedro, não foi assim? Lógico que ele sabia, lógico que quando ele falou, Pedro, lança aqui a rede, por que encheu de peixe? Ele chama os peixes. Ele tem o domínio sobre a criação. Amém? Ele andou sobre as águas, ele dominou a natureza, ele libertou pessoas em completo caos espiritual, ele ressuscitou mortos, ele manifestou o sobrenatural visivelmente. Amém? Agora, olha só as obras de governo que Jesus fez e estabeleceu. Ele escolheu e formou discípulos. Amém? Ele ensinou os princípios do reino. Olha um princípio do reino. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E Jesus vai dizer que no reino de Deus o maior é quem serve. Então isso é um dos princípios do reino. Isso é um dos princípios do reino. Amor, coloca aí para mim o nome da série certinho que eu vou fixar. Você ou a pastora Bruna, fazendo um favor? Olha só. Preparou líderes, tá? Ele delegou autoridade. Eu quero que você entenda. Jesus fez uma comissão e mandou 2 em 2. E ele ortogou a autoridade. Ele enviou de 2 em 2 discípulos, certo? E ele deu autoridade aos discípulos. Então ele delegou autoridade. Ele enviou os discípulos em uma missão. Ele estabeleceu a nova aliança. Então se hoje eu e você tem o Espírito Santo, é porque ele estabeleceu essa nova aliança. Ele instituiu a ceia. Porque ele falou que quem comer do seu corpo e beber do seu sangue tem comunhão com ele. Amém? É um memorial, certo? Então nós ceiamos toda madrugada. Gente, você não tem noção como ceiar toda madrugada é profético. Como ceiar toda madrugada te traz autoridade na pessoa de Jesus. Porque quando você ceia toda madrugada, você está falando Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E as obras de Jesus, elas continuam até hoje, certo? Porque eu oro em nome de Jesus. Então, Jesus é o nosso maior intercessor. Jesus é o nosso intermediário. Então, você pode ter alguém que intercede por você, mas essa pessoa, para interceder por você, tem que usar o nome de Jesus. Então, Jesus é o caminho a Deus. Amém? Jesus defende os que nele confiam. Amém? Jesus justifica os que nele crê. Jesus santifica os que se rendem a ele. Jesus governa como rei. Amém? Jesus sustenta todas as coisas.
tá? E Jesus vai voltar para buscar a igreja em breve. Jesus vai voltar para buscar o seu povo em breve. Então, eu quis trazer aqui para você, tá? Que Jesus, ele não é só exaltado porque ele estava na criação, não, Jesus é exaltado porque ele teve obras consumadas aqui na terra. E o nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. O nome de Jesus carrega toda a autoridade, todo o poder. E eu quero que você entenda, não basta você só jejuar e orar. Você precisa entender o que Jesus fez, quem Jesus é. Quando você tem a convicção de quem é Jesus, você não tem noção. Satanás fica muito pequeno. O diabo fica muito pequeno. Você fala, quem é diabo? Quem é Satanás? Jesus venceu a chave da morte. Jesus tomou as chaves da morte. Jesus desceu e destronou os principados, as potestades. Queridos, Jesus morreu na cruz, ressuscitou. E ele venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Quem é o diabo? Então, você precisa conhecer os nomes que Jesus tem, os atributos que ele carrega, as obras que ele fez na terra. E eu creio de todo o meu coração, tá? Que todas as obras de Jesus não conseguiu ser relatada na Bíblia. Há mais obras. Há muitas outras obras de Jesus que eu creio que não foram relatadas todas. Amém? Então, eu creio que Jesus fez muitos outros milagres. Eu creio que Jesus fez muita coisa. Amém? Então, isso que eu trouxe para vocês é muito importante você entender, você saber. As obras de Cristo. Quem é Jesus? Agora, se eu perguntar assim para você, quem é Jesus? Você vai falar assim, ele é o Senhor dos senhores, ele é o médico dos médicos, ele é o meu Messias, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo, ele é a palavra que era com Deus, estava com Deus, e tudo foi criado. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que é a palavra, ele é o verbo vivo. E tudo foi criado para ele e através dele. Então, se hoje eu falo para você quem é Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Messias. É aquele que veio e venceu o pecado, venceu a morte. Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu pergunto para você quem é Jesus, agora você sabendo os atributos de Jesus, o que Jesus fez, a sua oração toma mais amplitude. Então, escreve aqui agora comigo: oração com mais amplitude. Oração com mais amplitude. O que é oração com mais amplitude? Oração com mais poder. Oração com mais autoridade. Porque quando eu falo quem é o Cordeiro, quando eu reconheço as suas obras redentoras, quando eu reconheço as suas obras que foi feita, porque ele veio na terra, ele é o verbo vivo que se fez carne, ele tirou o pecado do mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Não há nenhum nome que esteja acima do nome dele, porque ele é o nome mais poderoso que existe. E ele deu o seu sangue por mim e por toda a humanidade. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, eu vou ensinar para vocês aqui uma, tá? Oração com mais amplitude. Senhor, eu vou agora ministrar uma libertação. Senhor, eu vou agora interceder por uma batalha espiritual. Senhor, eu vou agora ministrar o batismo com o Espírito Santo. Senhor, me reveste de autoridade em nome de Jesus. Daquele que é o verbo e se fez carne aqui na terra. Aquele que venceu o pecado, venceu a morte, destronou as potestades, tomou a chave do inferno. Senhor Deus, me enche de autoridade no nome daquele que tem o nome acima de todo nome, que é Cristo Jesus. Senhor Deus, me dá agora autoridade no nome do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, me sustenta agora debaixo da verdade que é carregada através do nome de Jesus. Me empodera agora, Senhor Deus, através da autoridade que é carregada através da pessoa e do nome de Jesus. Fala, Senhor, me dá agora, Senhor Deus, autoridade no nome do Cordeiro que venceu o pecado, venceu a morte. Senhor Deus, é no nome do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que eu entro hoje no campo de batalha. Senhor Deus, é no nome daquele, Senhor Deus, que é o alfa e o ômega. É o Emanuel, Deus conosco. Senhor Deus, me empodera agora de toda a autoridade existente no nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Aí sua oração vai ter mais amplitude.
Amém? Fala, Senhor Deus, eu tomo posse de toda a autoridade. Aí quando você tem tudo isso dentro de você, amplitude na oração. Aí você fala, eu estou orando no nome daquele que venceu a morte, desceu no coração da terra, tomou as chaves da morte, aquele que foi o primeiro a ressuscitar, daquele que nos veio e dá vida eterna. Aí você falou quem Jesus é. Quando você fala quem Jesus é, o seu nível de consciência, ele aumenta, a sua amplitude na oração aumenta e a sua autoridade vem. Amém? Então, amanhã nós vamos continuar, amém? Dentro dessa série, tá? Espero que você esteja gostando, mas eu estou dando aqui uma chave poderosa para você de se relacionar com a pessoa de Jesus. Aleluia? Então vamos assistir a série do The Chosen, certo? Para você, né, começar a ter esse nível de consciência maior, certo? Ali você vai ver passagens que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver elas ali e você vai sentir muito a presença de Deus, amém? Glória a Jesus, aleluia. Um dia abençoado para vocês. Hoje é domingo. Eu quero profetizar que o mês de fevereiro na sua vida é o mês de você viver uma manifestação poderosa do favor de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o mês de fevereiro é onde você vai mergulhar numa revelação profunda de quem é Jesus. Eu quero profetizar na sua vida que o mês de fevereiro é um mês de portas abertas, é o mês do novo do Senhor chegando sobre você, sua casa, sua família, amém? Um dia abençoado, aleluia, um beijo grandão no seu coração.